A paz do Senhor, irmãos, estamos chegando com mais uma reflexão bíblica para as nossas vidas, glorificando a Deus por sua companhia, por você estar compartilhando os nossos vídeos e também glorificando a Deus por esta parceria que estamos realizando para a divulgação do Evangelho. Vídeos simples, é isto, com o objetivo de edificar vidas, glorificar o nome do Senhor e trazer alguns conhecimentos bíblicos para o nosso crescimento espiritual. E para hoje eu quero trazer uma reflexão sobre dois assuntos que entendi que seria necessário comentar com os nossos irmãos sobre medidas e moedas que são mencionadas na Bíblia Sagrada. Na Bíblia nós temos várias referências sobre medidas e moedas. E alguns de nós, diante de versículos bíblicos que falam sobre esses assuntos, nos vem a dificuldade de entender o que aquela passagem está transmitindo para nós. Como, por exemplo, se nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o versículo de número 12 está escrito assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Ao lermos este versículo, automaticamente vem à nossa mente: que distância é essa? Caminho de um sábado. Ou, se lermos Mateus, capítulo de número 20, e o versículo de número 2, que diz assim: E ajustando com os trabalhadores a um denário, em outras versões, um dinheiro, por dia, mandou-os para a sua vinha. Vem à nossa mente a pergunta: quanto é que vale um denário? Que acordo salarial foi esse? Ou que acordo diário foi feito com esses trabalhadores? Qual é esse valor? Então, pensando nisso, estamos trazendo uma reflexão rápida, objetiva, como sempre temos identificado isto em nossos vídeos. Pode ser que para alguns não vá acrescentar coisa alguma por já saber, por já conhecer, mas tenho certeza que para outros irá ser de grande importância por nunca ter parado para pensar nisso, ou escuta nas pregações, escuta nos louvores e nunca teve a curiosidade de entender essas distâncias e esse valor para a glória de Deus, não é isso? É sobre isto que nós queremos conversar um pouco com os irmãos. Então vamos lá, nós separamos aqui alguns tipos de moedas que a Bíblia menciona. A primeira é o denário. Denário, como nós já acabamos de ler, Mateus capítulo 20, versículo 2, e ajustando com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Um denário, ele corresponde ao salário de um dia de trabalho. É uma moeda romana e corresponde a um dia de trabalho. Se nós rapidinho fizermos uma conta aí de matemática simples, pegar o salário mínimo atual vigente no Brasil, dividi-lo por 30 dias, vai dar aproximadamente R$ 34 por dia. Seria isso o valor de um denário hoje aqui no Brasil. Se pegarmos a mão de obra de um pedreiro,
Um pedreiro, geralmente, ele hoje está de 80 a 120 reais a diária de um pedreiro. E por aí vai de acordo com a profissão. Mas o que nós precisamos entender é que quando estamos lendo na Bíblia, e a Bíblia fala sobre um denário, que é uma moeda romana, ela equivale, ela corresponde ao salário de um dia de trabalho. Segundo tipo de moeda é a dracma. Com certeza, você já leu na Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, e o versículo 8, quando está narrado assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar. Uma dracma, ela corresponde, ela tem o valor de um denário. Ela é semelhante ao denário. Só que o denário é uma moeda romana de prata e a dracma é uma moeda grega também de prata. Corresponde a um dia de trabalho. Amém? A terceira moeda é a didracma. Mateus capítulo 17 e o versículo 24 diz: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Didracmas também é uma moeda grega de prata e equivale a 2 dracmas ou a 2 denários. Seria o quê? Seria o salário de 2 dias de trabalho. Glórias a Deus por isso. A quarta moeda, não é isso? Que a gente traz é a tetradracma, ou simplesmente peças, ou moeda de prata, como algumas versões traz a tradução para nós. Mateus capítulo 26, 15, a ocasião em que Judas vende Jesus, o versículo diz assim, ó: e disse, que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E eles lhe disseram, 30 peças, ou 30 tetradracma, ou ainda 30 moedas de prata, como já mencionei, de acordo com a versão que você está lendo. E quanto vale uma tetradracma? É também uma moeda grega de prata, não é isso? E corresponde a 4 dracmas, ou a 4 denários. Aí você faz a contazinha lá sobre o dia do trabalhador e vai encontrar o valor que Judas vendeu Jesus para aqueles que lhe queriam prender. A última moeda, a gente temos várias, certo? Eu separei só essas 5 aqui para nós. A última é o talento. Lembra da parábola do talento? Mateus capítulo 25, versículo 15, que está escrito assim, ó: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Quanto vale um talento? Era uma prata, o talento era de ouro ou de prata, e equivalente a pelo menos 6.000 denários. Esse era o valor de um talento. Você multiplica pelo que cada um recebeu e vai saber o valor que cada um recebeu para trabalhar para o seu Senhor. Amém? Também separei aqui algumas medidas, e as medidas que eu separei aqui são medidas de distância, tá certo? Medidas de distância. Jornada de um sábado, como eu li lá na introdução, Atos capítulo 1, versículo de número 12, que diz assim: então voltaram para Jerusalém
no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Que distância é essa? Sabemos que estamos na ascensão de Cristo e os seus discípulos e apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, que era a distância de um sábado. Corresponde a 2.000 côvados, ou seja, 888 metros aproximadamente. Amém? Jornada de um dia, Números, capítulo 11 e o versículo de número 31. Números, deixa eu folhear aqui um pouquinho a Bíblia. Números, capítulo 11 e o versículo de número 31, que diz assim, olha só. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial e a quase 2 côvados sobre a terra. Aí a altura, né? Isso, como a gente está de distância, falando sobre medidas de distância, a jornada de um dia corresponde de 30 a 40 quilômetros. Glórias a Deus. A terceira medida aqui é o estádio romano. Lucas capítulo 24, versículo de número 13, está escrito assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Aquela passagem bíblica no domingo da ressurreição, quando os 2 discípulos estão indo de Jerusalém a Emaús. A distância de Emaús para Jerusalém era de 60 estádios. Qual a distância de um estádio? Um estádio corresponde a 185 metros. Portanto, eles moravam aproximadamente a 11 quilômetros de Jerusalém. Essa era a distância que aqueles 2 discípulos estavam indo a pé para a sua casa no domingo da ressurreição. Ainda uma outra medida aqui, a quarta medida, uma milha romana. Mateus capítulo 5, versículo 4, está escrito assim: se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Uma milha corresponde a 8 estádios e equivale a 1.479 metros. Um estádio é 185 metros. Você multiplica por 8 estádios e você encontra o que equivale a uma milha, que dá 1.479 metros. Para finalizar essas informações, a Bíblia fala sobre um tiro de pedra. Lembra quando Jesus foi orar? Lucas capítulo 22, versículo 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. Qual a distância que Jesus se afastou dos seus discípulos para orar a Deus? Ele se afastou aproximadamente de 20 a 30 metros, que corresponde a um tiro de pedra. Amém? E por último, um tiro de arco. Gênesis capítulo 21, versículo 16. Foi a distância que Agar se afastou do seu filho Ismael para não vê-lo morrer. E que distância foi essa que ela se afastou? Olha só como está escrito em Gênesis 21, 16. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou.
Sabe qual foi a distância que Agar se afastou? Ela se afastou aproximadamente de 100 a 150 metros de Ismael para não vê-lo morrer. Essas são algumas medidas e algumas moedas que a Bíblia fala no seu relato. Com certeza tem outras medidas, tem outras moedas, mas escolhemos essas aqui para trazer esta reflexão no desejo que você seja edificado e também aprenda essas medidas e essas moedas, o valor dessas moedas, para quando estiver lendo a Bíblia, ficar mais fácil a compreensão do texto que você está lendo. Abraço, irmão Josinildo Gonçalves, segue a gente aí no canal do YouTube e também no Instagram. Fique à vontade para nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima, em nome de Jesus.